Isaías, ele, lá no capítulo 10, você fala, pô, mas eu perdi 9 capítulos. Não, você não perdeu não, está aí, você pode ler depois com calma aí, depois nós podemos tirar suas dúvidas. Mas olha só, olha que interessante, logo no nome, Isaías significa o Senhor salva. Olha só, o Senhor salva, e só por você estar lendo esse nome aí, deve colocar no seu coração exatamente essa ideia. Só o Senhor tem o poder de salvar a sua vida, e Ele pode te livrar de algumas situações. Eu tenho certeza que você vai hoje ter essa ideia renovada na sua mente. E é uma história que aconteceu realmente por volta de 740 anos, 680 anos antes de Cristo. Foi o período em que esse profeta aí, aproximadamente, ele viveu. E aí, você pode estar pensando o seguinte, né? Você pode estar pensando assim, o que uma história que aconteceu há tanto tempo poderá me ajudar nesse momento tão difícil em minha vida? Você pode estar pensando assim. Não te culpo, não. Porque você fala assim, olha, tem tantos livros interessantes do Novo Testamento, mas segura aí. E aí, ao pensar nisso, eu, vasculhando as Escrituras Sagradas, eu fui pegar lá no livro 2 Timóteo, quando Paulo escreve a segunda epístola, a segunda carta para o Timóteo, ele fala o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, ele alerta o seu discípulo Timóteo em relação aos perigos dos últimos dias. Veja bem, isso há 2 anos atrás, lá no capítulo 2, eu quero ler com você, Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, diz o seguinte, olha, saiba disso, Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, fala isso, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, Timóteo. Se afasta. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de despejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Escrituras, as letras sagradas, que são capazes de torná-lo um sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E
para você que estava com dúvida, porque estudar o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala isso. Eu quero voltar um pouquinho aqui para você entender. No versículo 16, ele fala assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Quem fez a separação do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram os homens, até para facilitar a compreensão dos períodos antes e depois de Cristo, da história do Antigo Testamento, do povo de Israel. Então, é nessas histórias que aconteceram há muito tempo, não interessa, o homem é homem e o nosso Deus não muda. Então é importante que você estude o Antigo Testamento também, porque toda a Escritura é inspirada e nós podemos aproveitar essas falhas que aconteceram na história para nós errarmos menos ou não cometer esses mesmos erros. Amém? E diante disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías capítulo 10. Tá. E o que podemos aprender com essas escrituras, né? O que podemos aprender com Isaías capítulo 10? Então vamos lá. Para você entender melhor o capítulo 10 de Isaías, onde nós chegamos, seria interessante você compreender o contexto histórico. Isso é fundamental para você, para a mensagem que Deus envia pelo profeta ter mais eficácia na minha e na sua vida. Então, por exemplo, olha, no livro de 2 Reis, capítulo 16, acontece uma história ali, naqueles capítulos muito interessante, e na qual dá o fundo histórico para esse capítulo. Vou contar para você rapidamente, você está vendo aí a telinha aí, esses mapinhas. A Israel, ela estava dividida sobre 2 reinos, né? O reino do norte, lá em cima, com 10 tribos, e o reino do sul. Nesse período aí, o reino do norte, ele era... consigo aqui passar, deixa eu ver aqui, isso. O reino do norte, o reino do sul, ele era governado pelo rei Acaz, que é um rei que não andou na presença de Deus, não agradou a Deus, mesmo estando ali no reino do sul, correto? Com as 2 tribos, onde tinha lá o templo de Jerusalém. E lá em cima tinha o rei Peca, olha o nome do cara, rei Peca, é isso aí. É um rei que não agradava a Deus, que ele tinha até ciúmes aí do irmão lá de baixo, do irmão do sul. O que acontece? Nós temos que tentar compreender que hoje, 2.000 anos, 2.700 anos depois, nós temos aí mais de 200 países. Naquele período ali, tinha aquele mundo ali do Oriente Médio, ali para cima, menos países, quantidades menores. E aí, nessa época, aí, tinha as potências se destacando. Então, observe o seguinte. O rei Peca, lá da região do sul, da Israel do sul, ele faz o quê? Ele entra em contato com o rei Rezim, que era o rei da Síria, e fala, ô Rezim, vem cá, me ajuda aí, eu preciso lá embaixo, lá, acertar as contas com meu irmão, me ajuda aí. Vamos lá, quero invadir aquela cidade, mostrar para o meu irmão quem é que manda. E aí, legal, e o rei topou. E aí, o que acontece? A Síria, então, faz isso, essa aliança com ele para descer. O rei Acaz, ao invés de buscar a Deus, auxílio em Deus, como ele não confiava em Deus, é um governante que não tinha a fé totalmente em Deus, não consulta o profeta, e ele vai até o rei da Assíria, Tiglat, e pede uma proteção. Falei, ô rei, por favor aí, ó, quanto eu pago tanto aí, por favor, eu preciso que você me ajude a destruir o rei Rezim, que fez aliança com meu irmão e quer me destruir, quer me derrubar. O rei topa. E aí, nesse mapinha que você está vendo aí, o que acontece? Você vê essas potências aí, ó. Você vê aqui a Síria e você vê do lado direito aí a Assíria. Então, a Assíria se empolga. A Síria realmente se empolga. Ela vai, destrói lá a Síria, também se empolga, desce lá, a história conta isso lá no reino do sul, do norte. Ela vem, pega lá o irmão lá do Peca, destrói lá a cidade, a Síria, é daí que vem os samaritanos, e a Síria se empolga também, já vai lá, pega a Babilônia, começa a misturar todos os povos, e chega lá embaixo, lá no Jerusalém. Só que aí, o que acontece é o seguinte, a vida segue. O rei Acaz morre, o filho dele, Ezequias, assume o poder, e aí, opa, aqui não, aqui você não vai entrar aqui não, e não vou pagar mais impostos não. E começa então esse clima. Isaías está aí, ó, nesse fogo cruzado.
Então, para você entender o fundo histórico do que está acontecendo aí. Então, Isaías 10 está dentro desse contexto. Nós temos aí, então, um rei que não busca Deus, um povo que não estava buscando a Deus, Deus deixa, então, as coisas acontecerem. Isaías 10, então, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma palavra de Deus, e nós vamos compartilhar e aprender com essa história. Respirando um pouquinho, a mensagem essencial desse capítulo é exatamente esta: confie no Senhor com toda fidelidade. Confie no Senhor, meu amado. Confie no Senhor. Somente no Senhor. Confie nele. Seja qual for a situação que você estiver passando, seja qual for a situação em que você se envolveu, se meteu lá, confie no Senhor. Entregue seu caminho para Ele. E olha só o que Ele pode fazer. Vamos ver então o que Isaías fala. E aí, nos primeiros versículos, o Isaías já novamente começa a falar alguns ais que nós já vimos anteriormente. Ele repete aí. Porque vai rei, muda rei, e olha só o que ele fala, olha só. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. E aí você pode pensar o seguinte: olha, o coração de um líder que não teme a Deus. Por que, Cícero? Porque olha só, quando você sente agora a presença de um outro, Deus permite que um líder, um governante assuma uma nação, assuma um estado, e você tem que, como pagador de impostos, como cidadão, você tem que cumprir as leis, você tem que acreditar que tudo vai melhorar, correto? Imagine o coração realmente de um líder temente a Deus, cristão nesse caso. Imagine, no nosso caso cristão, imagine um homem realmente que busca a Deus, que busca seguir os conselhos e tenha Jesus como referência. Jamais ele vai deixar que essas coisas injustas estejam acontecendo com o povo. Mas nós sabemos o seguinte, que somente Deus conhece o coração de todo mundo. De todos, de você, o meu. Deus sabe a verdadeira intenção. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a Síria ela vem conquistando, vem exigindo que todo mundo pague impostos para ela, misturando os povos ali, na verdade, assim, quem está ajudando o rei, quem está ali tramando as coisas, tem o coração aberto aqui nesse capítulo. Olha, eles vão fazer o quê? Leis injustas. Eles não estão nem aí, literalmente, com prazer, com a sua segurança, na verdade. Isaías está dizendo o seguinte: olha, ele não vai se preocupar verdadeiramente com essas coisas. E aí, olha só, Deus dá um alerta para você, para mim, para esses reis naquela época. Olha, o que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Por que aparece isso? Porque no plano de Deus, no projeto de Deus, e nós já lemos isso, o que acontece no decorrer da história. A Babilônia se torna uma potência depois, e ela coloca tudo, cada um nos seus eixos depois, ela vem com outro sistema aí para prender, né, os prisioneiros dela, ela deporta uma parte para ela, é um outro esquema aí de guerra, uma outra estratégia de guerra. Enquanto a Síria misturava os povos para perder identidade, a Babilônia foi mais funda, ela já levava os melhores lá para a terra dela, e aí ensinava outras coisas lá, mas é uma outra aula isso. Mas olha só, Deus falou o seguinte: olha, vocês que não pensam no bem-estar do outro, você que tem a chance de liderar, você que tem a chance de comandar, você que não pensa nisso, você que não se prepara para os piores momentos, quando acontecer, o que vai acontecer? O que você fará quando acontecer o pior, quando a destruição vier? Quer dizer, Deus falou assim: olha, um dia a Babilônia vai chegar e haverá uma destruição, tanto de Jerusalém. O que vocês farão? E aí, eu devolvo essa pergunta: o que fazer quando chegar o momento difícil? Não é isso? O que fazer
E onde deixar, o que fazer, quem você vai buscar e onde você vai deixar as coisas que você tanto está atrás, as riquezas. Olha, eu tenho. E aí, Isaías continua assim: nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar de tudo isso, apesar disso tudo, a ira de Deus não se desviou, sua mão continua erguida. Diante de tudo isso, eu posso afirmar para vocês o seguinte: olha, que tem situações criadas por nós, que somente Deus poderá nos ajudar. Situações criadas pelo homem. Você pode ver atualmente essa situação do coronavírus, por exemplo. Quem criou isso? O homem. O homem que criou isso, e essa desgraça foi espalhando. Mas, como isso já aconteceu várias vezes, mas nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está conosco, um Deus que faz o seguinte: olha, eu estou aqui. Fica firme aí. Acompanhe a história que você vai entender melhor o que Deus está falando, porque as desgraças virão. Fica firme. O que você vai buscar? Busque a Deus. O que você vai fazer? Buscar a Deus. O que você tem? Deus. Muitas vezes você pode ter dinheiro, mas você não tem que comprar. Mas não é esse o problema de ter. É bom que nós tenhamos, mas é bom que você tenha um coração grato para quem te dá essas coisas, tá bom? Olha só, aí no capítulo 5, Deus vai voltar especificamente para o povo assírio. Para esse povo que está aí dominando o pedaço. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação hipócrita, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Observe o seguinte, que Deus permite que na hipocrisia religiosa daquele povo, que nós já estudamos sobre isso, que é um povo que fazia tudo que Deus estava pedindo, aparentemente, mas que tinha um coração que não estava no coração no altar de Deus. Então Deus permite que o inimigo venha, e que eles não, já que eles estavam confiando nele, eles não tinham condições de enfrentar o inimigo. Então o povo, a Bíblia está falando que Deus está falando, olha, que o povo, versículo 6, que era um povo, uma nação hipócrita, contra um povo que me enfurece. Então a hipocrisia do povo lá enfurecia a Deus, e Deus permitia. Já, você pensa que está me servindo, mas você não está. E você agindo assim, você vai atrair as coisas ruins. Eu não posso fazer nada, porque você não tem o coração voltado para mim. Mas olha só, mas não é o que eles pretendem. Está falando agora da Síria. Não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes, aí ele vai falar um pouco do pensamento do rei da Síria. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Olha só, assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria. Então o rei, Deus está revelando o pensamento do rei da Síria. Deus permite que a Síria conquistando. Deus usa até essa conquista da Síria para o seguinte: olha, chegaram até aqui, não posso fazer nada, vocês não me buscam de verdade. Então Deus está revelando o coração ingrato de quem conquista. Não é ruim conquistar, mas você não pode deixar que as conquistas que você tem adquirido no dia a dia, conquistado, as coisas que tem conquistado no dia a dia, que você não pode deixar de manter o coração grato a Deus. Olha, eu conquistei, graças a Deus. Olha, o meu emprego é Deus que está dando. Olha, eu conquistei ali um novo curso, é Deus que está dando. Olha, eu conquistei um emprego, eu conquistei algo, um carro. É Deus. O seu coração deve ser grato a Deus. E você não pode ter em mente o que o rei da Síria tinha: destruir pessoas. Você tem que subir, respeitando todo mundo, passo a passo, dentro da presença de Deus, e sempre mantendo o coração grato a Deus. E aí, no capítulo 11, Deus fala o seguinte: olha, castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Então observe que Deus está vendo o profeta, o que está acontecendo, Isaías? Olha, mas fique tranquilo, olha o que está acontecendo, olha o que está no coração do rei.
eu quero que você entenda que a justiça divina é para todos. Deus observa todos. Ah, mas eu não estou aqui debaixo da lei do Senhor, porque eu não conheço a lei. Né? Não adianta fugir. A justiça de Deus é para todos. Ah, professor, mas olha, participei de um júri, eu participei aí que o cara mentiu e foi solto, foi liberado. A justiça de Deus é para todos. Ela tarda, mas não falha. E aí, nesse caso, Deus está falando o seguinte, olha, eu vou castigar o rei da Síria, porque ele se empolgou demais. Ele quer muito mais do que ele está podendo ter. E a história conta exatamente o que acontece depois com a Síria. Então, olha, mantenha o coração grato. Não pise ninguém, não queira destruir ninguém. O nosso Deus é o mesmo. E os sentimentos dos homens são sempre os mesmos, né? Nós precisamos nos respeitar, certo? Cada um na sua. E aí, lá no versículo 15, observe que eu estou pulando alguns versículos para a gente pegar aqui um fio da meada, certo? Olha só. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele a que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue e o bastão levantasse quem não é madeira. O que Deus está falando é o seguinte, olha, é como se esse microfone agora, ele vai comandar. Então, é como se o microfone voltasse agora, ó, vem cá. E o microfone colocasse e me usasse. Então, o que Deus está falando é o seguinte, olha, você tem a oportunidade de andar na minha presença, de fazer as coisas corretamente, e quando você estiver usando o machado para colher lenha, o machado não tem aquele poder de, opa, não quero, é você que está manuseando. E o que Deus está tentando falar para nós é o seguinte, olha, você tem que ter a importância de reconhecer a direção de Deus. Como assim, Cícero? Porque assim, ó, Deus está conduzindo você para fazer alguma coisa, você tem feito, mas você não pode esquecer de que tudo que você está fazendo é por permissão de Deus. E se você recebeu uma ordem de Deus para fazer alguma coisa, você tem que fazer, você não pode esquecer nunca de que Deus está no controle. O dia que você achar que não precisa, que eu sou o machado, eu não preciso de ninguém para me conduzir, aí você vai se complicar. Deus quer continuar te usando, meu amado. Fica firme aí. E no versículo 16, no capítulo 10, a Bíblia diz o seguinte, por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, olha, por isso, o soberano, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. Aí você fala, ai, Deus fez isso? Se você continuar lá em 2 Reis, você vai ver que quando o Senaqueribe cerca Jerusalém, quando o Senaqueribe cerca Jerusalém e não permite que o povo saia da cidade, o povo fica em quarentena. Já aconteceu isso na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que à noite um anjo do Senhor, ele vai naquele campo onde estava concentrado lá o exército da Síria e envia uma praga e morre mais de 80 mil soldados. É uma história muito linda, que vem bem a calhar. A cidade estava sitiada. Isso vai acontecer, Isaías está prevendo isso, porque Deus já falou para ele. A cidade está sitiada. E Deus daria um jeito de livrar a cidade dele. E eu acredito que o Deus é o mesmo, não é? Deus livrará o seu povo. Não interessa se você está cercado aí pelo exército de Senaqueribe, da Síria, você não pode sair. Pela fé eu acredito, olha, Deus livrará o seu povo. Assim como ele fez lá e livrou o povo do exército da Síria, do inimigo que queria destruir a cidade, Deus me livrará você. Basta nós andarmos na presença dele e confiarmos. Mas eu não confio muito bem, não. E uma situação muito difícil aí que está pegando todo o povo. Olha, eu tenho um pedido para você. Você pode não ter fé.
Mas você não pode impedir de quem tem fé exercer a fé. É claro que, diante das circunstâncias, você tem que respeitar, conhecer o contexto e seguir as instruções para que, respeitando esse contexto. Então, se esse vírus que está se propagando diz o seguinte, olha, evite o contato com idosos, evite o contato com idosos. Evite o contato, dar as mãos, porque o vírus pega ali, não dando as mãos, mas quem está contaminado pegou. Então você tem que ficar atento às informações e respeitar isso, porque pode ser Deus que está orientando essas pessoas, que orientando para passar para a gente essas informações. Mas você não pode ficar com aquela noia, aquela paranoia de não. Calma. Faça a sua parte. Deus está conosco. Deus nos livrará do inimigo. Restaura o templo. A Bíblia diz que esse corpo nem é meu, nem é seu. Lá em Coríntios fala que esse corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita dentro do coração daquele que reconhece a Jesus como o único Salvador da vida dele. Deus está com você, meu amado. Deus está com você, meu irmão. E Deus nos livrará das situações. Creia, Deus está vivo. Não é uma história. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 20, capítulo 10, naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. O que Deus está tentando dizer para a gente é o seguinte, olha, pode confiar nas pessoas, pode seguir as orientações, pode seguir aí as orientações dos homens, mas olha, confie em mim, com toda a sua fidelidade. Entregue seu coração, eu conheço seu coração. Deus está te chamando para confiar nele, que ele vai te livrar da situação em que você está. Situação muitas vezes que nós nos colocamos, mas Deus é fiel. E fala, olha, confie em mim com toda a sua fidelidade. Aleluia? Diz o seguinte, olha, continuando, tem mais esse capítulo, é muito rico. O remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Eu sei que, quero parar um pouquinho aqui para você entender o seguinte, olha, muitas pessoas, muitos de nós buscamos a Deus em muitos momentos difíceis da nossa vida. Alguns não, mas chega a Deus, vai buscar, conhece a Deus, começa a comer a Bíblia, a ler a Bíblia, e a vida dele continua. E aí vem situações em que ele tem que colocar em prática o que ele aprendeu. E Jesus tem que ser a referência. E Jesus, ele é tão perfeito em amor, que ele sabe que tem situações em que você vai tropeçar, mas você, não, deixa comigo, eu vou. Não vai não, eu vou. E aí você tropeça por excesso de confiança, por acreditar que você pode, por que você faz, que você é, e você acaba errando, e você não consegue se perdoar. Você não consegue. Mas Jesus fala o seguinte, olha, ei, sobrou alguma coisinha de mim no seu coração? Eu consigo falar com você? Ei, volta para mim. Volta para o Deus Todo-Poderoso. É daqui para frente. Eu permiti que você fizesse isso para você entender que você vai tropeçar. Mas eu quero você comigo. Vem. Porque para a obra que eu tenho para você, ele vai falar, sem mim você não pode fazer o que eu tenho para você fazer. E eu tenho algo grande para você. Então, olha, o filho voltará para o Deus poderoso. E eu acredito que é uma mensagem para você, para mim. Ei, volta para Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E é daqui para frente, olha para frente, e olha para frente, e olha para frente, porque a situação vai voltar. E você, opa, agora eu não vou cair mais, por quê? Porque eu estou com Cristo. Eu vou colocar em prática os mandamentos dele. Porque ele falou, se eu amo, eu vou colocar em prática os mandamentos de Deus. E é lindo demais.
É lindo demais você conhecer. Ai, mas é muito mandamento. Deus colocou 10 mandamentos, é tão difícil. Aí Jesus falou, tá legal, olha, vamos aqui. Vou reduzir em 20%. Ao invés de 10, eu vou resumir esses 10 em 2. Redução de 80%. Foi lá para 20%. E qual é então? Como assim? Olha, ama Deus, ama teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. E ao próximo, como a ti mesmo. Busca, Senhor, e deixa esse amor que você buscou na vertical se espalhar na horizontal, quando você conhecer alguém, quando você estiver falando com alguém. Espalhe o amor de Deus, mas primeiro você tem que voltar para Deus. É importante, o povo de Israel naquele período não estava entendendo. Como assim voltar para Deus? Nós estamos fazendo as coisas, mas muitas vezes você faz no automático. E aquele automático que você fez, você pegou tanta confiança que perdeu um pouco o sentido. Para um pouquinho para pensar. Um período em que você está com medo da morte. E você nasceu para ser eterno. É claro que nós temos que, ninguém morre na véspera, eu não acredito nisso. Mas nós temos que viver intensamente a vida de Cristo aqui na terra e procurar ser exemplo para que as pessoas possam ver em nós a vida de Cristo e dar um sentido para a nossa vida. Busca Deus, escolha a vida, Jesus fala. E no versículo 24 ele fala assim, ó, por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos diz, povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Olha, não tenha medo do inimigo, busque ao Senhor. Deixa que Deus cuide do seu inimigo. Não tenha medo, volte para Deus. É Ele que pode, é Ele que quer. E assim, nós terminamos esse capítulo 10. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E pensando essa semana, conversando com o pastor Fernando, pastor Fel, nós vamos lançar um desafio para você. Além de você estudar a Bíblia, o livro de Isaías, na próxima semana, vamos estudar aí um resumo de 4 capítulos. Eu quero chegar a explicar para você, quando ele fala lá com o rei Tiro, ele vai falar um pouco das características do diabo, quando ele estava lá no céu. É importante que você participe na próxima semana. Mas durante a semana, seria muito interessante, já que você está em casa, eu estou em casa, que nós lêssemos um livro para nos apegarmos mais a Deus. Olha que interessante. Em termos de Bíblia mesmo, de coração, para que nós pudéssemos ter um momento para discutirmos esse livro em comum. E nós escolhemos o Evangelho de João. E fazendo os cálculos matemáticos aqui, se você pegar um capítulo que não tenha muitos versículos, até 30, 35 versículos, se você estiver lendo o capítulo, sem procurar ficar, mas eu não entendi essa palavra, eu não entendi isso aqui. Não, se você ler dentro do contexto histórico, pegar o fundo histórico do livro, você gastará no máximo, vamos pegar a média de 6 minutos. 6 minutos. Por dia, você leria um capítulo. Então, nós, juntos, você, temos o desafio de lermos juntos o Evangelho de João. O Evangelho de João. E nós vamos começar, a partir de amanhã, a ler o capítulo 1. Então, como vai funcionar? Todos vocês estão convidados desse projeto, chamado Projeto 6 Minutos com Deus. Diário, projeto diário. Assim como você tinha aquelas revistas Pão Diário, né, o Semeador, várias revistas, eu gostaria que nós lêssemos direto a Bíblia, capítulo por capítulo, começando pelo Evangelho de João, para que nós pudéssemos criar um canal, então, onde nós pudéssemos estar unidos, mesmo que distante, no mesmo propósito, como nós estamos agora aqui, e como nós poderíamos estar em videoconferência, que está acontecendo muito aí nas escolas, né, nas empresas. Então, nós lançaremos o projeto, já está lançado o desafio para você. O pastor Fel vai entrar em contato com você através das redes sociais para dizer como é que vai funcionar. Mas assim, você vai ler um capítulo por dia. E aí, nós vamos estudar, meditar, para que juntos nós venhamos
a estar sempre na presença de Deus, com o mesmo pensamento, lendo o mesmo livro juntos, para que nós possamos aí caminhar juntos. Ah, mas eu quero continuar lendo o livro do profeta Isaías. Você vai continuar lendo, isso aqui é outro desafio. Mas eu tenho uns livros da faculdade para ler, mas você vai arrumar 6 minutos por dia para ler um capítulo, onde você estiver, no trem, no metrô, mas você que está em casa agora, arruma 6 minutos aí para ler a Bíblia, para que a palavra de Deus comece a encher, né, o seu coração novamente, para você tenha uma referência a Jesus Cristo. Nós vamos ler o Evangelho e vamos ver o que o Mestre tem para nos ensinar. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Quero te convidar a estar aqui no próximo domingo. E durante a semana estaremos lendo juntos. Também estou nesse projeto aí. Nós nos veremos todos os dias para você acompanhar. Que é o livro do Evangelho de João. Tá bom? Capítulo 1. Nós vamos ler um capítulo por dia. Combinado? Um beijo para você. Obrigado por você estar presente aqui e até a próxima semana. Olha, daqui a pouco vai tomar um café, vai tomar um banho, põe a pipoca aí e daqui a pouco, tá? Não esqueça que às 18h30 nós temos nosso culto aqui também, para que você continue conosco aqui, adorando a Deus, que é o nosso propósito. Amém? Um beijo, até a próxima.